Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica online e continuando nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos estudar sobre a carta enviada à igreja de Sardes. Hoje é o nosso quinto estudo, é a quinta carta, e com esse nós teremos mais dois estudos falando das próximas igrejas, para fecharmos esse ciclo, que é a carta à igreja de Filadélfia e depois a de Laodiceia. Mas entrando no assunto da carta, hoje nós vamos estudar sobre essa igreja, que tem uma particularidade muito forte, que vai falar muito conosco. Partindo então para os objetivos do estudo, o que nós vamos aprender com o estudo de hoje? Nós vamos aprender sobre quem é o autor e como ele se identifica na carta, a igreja morta, a volta à vida, a causa da morte, a vinda como ladrão, a importância da santidade e o livro da vida. Partindo então para o texto está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, que diz: Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que vocês aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas algum de vocês de Sardes tem conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A carta à igreja de Sardes é uma carta com 6 versículos e é uma carta bem direta. Um fato interessante sobre essa carta: Sardes é uma carta enviada pelo Senhor Jesus, onde ele não faz nenhum elogio a essa igreja. E ele só tem críticas. As outras cartas você começa a perceber que o Senhor Jesus ele faz elogios e críticas. Tem igreja fazendo certo e tem igreja errando. Então ele mostra o que é certo e fala também o que estão fazendo de errado. Mas a carta a Sardes, ele só fala do que essa igreja faz de errado. Porque na verdade essa igreja não está fazendo nada certo. E nesse estudo nós vamos ver, entender e compreender isso. Partindo então para analisando o texto, nós vamos analisar Apocalipse 3, versículo 1, a parte A do versículo, que diz: Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta é a forma a qual o Senhor Jesus ele se identifica ao mandar a carta. Cristo, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mas o que seria os 7 Espíritos? É importante falarmos sobre isso porque ele não está afirmando que existe 7 Espíritos Santos. Na verdade, uma coisa que nós aprendemos na Bíblia, no simbolismo dos números, é que 7 simboliza a perfeição e a plenitude. Então, na verdade, ele está falando que ele possui o Espírito de Deus. Ele tem essa perfeição e essa plenitude. O Espírito de Deus simboliza isso. Então, onde o Espírito Santo de Deus está, onde o Espírito Santo de Deus conduz, onde o Espírito Santo de Deus direciona, você vai encontrar sempre perfeição e plenitude conforme a vontade de Deus.
Quem tem o Espírito de Deus e age e vive conforme o Espírito, sempre irá fazer com perfeição e plenitude. Lembrando que a perfeição e a plenitude não é segundo os homens, mas é segundo Deus. Porque nem sempre aquilo que Deus fala que é o certo ou que devemos fazer, os homens irão concordar. Mas lembre-se que nós vivemos para agradar a Deus em primeiro lugar, antes dos homens. Continuando, o que seria essas 7 estrelas que ele fala que está com ele? Lá em Apocalipse 1, versículo 20, está escrito: o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Cristo informa que os pastores da igreja da Ásia estavam em suas mãos. E isso é maravilhoso, pois os homens que ele havia escolhido para estar à frente da sua igreja estavam aos cuidados dele pessoalmente. Pastores nas mãos do Senhor são pastores que realmente podem fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Entender e compreender isso porque as 7 estrelas estão na mão de Cristo. E por estarem nas mãos de Cristo, ele chega e afirma. Ele diz: esta é a mensagem daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ele está afirmando que as 7 estrelas são deles e ele a possui. Ele possui as 7 estrelas e as estrelas estão nas mãos dele. E detalhe, olha o que o versículo 20 fala, Apocalipse 1 e 20. Ele diz que as 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Ele está falando que, por mais que a gente venha pensar, entender, os pastores que o Senhor levanta, os pastores que o Senhor vocaciona, os pastores que o Senhor direciona, são pastores que estão sempre fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Por isso, você que é pastor, você tem chamado para a obra, você que tem caminhado com Deus ou busca isso na sua vida, entenda que todo pastor ele precisa se lembrar sempre que está nas mãos do Senhor. Continuando, agora nós vamos analisar a parte B do versículo 1. Olha o que o Senhor Jesus fala. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Meus irmãos, isso é algo muito sério. A igreja de Sardes era uma igreja que ela acreditava ser uma igreja viva. E quando falamos em vida, nós estamos falando de uma igreja avivada. Mas diante do Senhor, ela era uma igreja morta. Perante os homens, uma igreja viva. Perante o Senhor, uma igreja morta. Isso é tão sério, meus irmãos, que para você entender e compreender por que o Senhor Jesus fala isso, você precisa voltar primeiro à história da cidade de Sardes. Porque Sardes era uma cidade morta. A cidade de Sardes, ela foi uma cidade muito famosa. Ela foi uma cidade que ela teve muita glória. Ela era uma cidade que, por volta do ano 1200 a.C., ela ganhou destaque como a capital do reino da Lídia. Sua principal atividade comercial era a coleta de lã, que era tingida e usada para fabricar roupas. Então, a cidade de Sardes, ela no passado foi uma cidade muito importante e muito famosa. Só que chegou um momento em que a cidade de Sardes, ela foi invadida. Ela foi atacada e ela foi conquistada. E essa cidade, ela foi conquistada e ela foi destruída. E ela foi destruída a tal ponto que ela nunca mais conseguiu se reerguer. Só que o povo dessa cidade, em vez de focar em reconstruir a cidade, em voltar a ser o que era, eles não se importaram com isso. Eles começaram a viver do passado.
Eles começaram a ficar contando histórias do passado, como a cidade era, como a cidade tinha glória, como a cidade era importante, como a cidade fazia isso, como a cidade era aquilo, quando na verdade era para eles focar em reconstruir a cidade, mas eles não focaram. Pelo contrário, eles começaram a viver do passado. E existe até um ditado que fala e diz que quem vive de passado é museu. E isso é uma verdade, meus irmãos. Por quê? Porque por mais que você tenha um passado glorioso, por mais que a sua história seja bonita, se está no passado, ele serve apenas como história e aprendizado para a sua vida. Eu acho bacana você reviver algumas histórias, lembrar, tudo bem, mas lembre-se, mais importante que o seu passado é o seu presente. Viver do passado é um grande erro. E é um erro que muitas pessoas cometem. É um erro que muita gente comete. Nós precisamos entender e compreender que a cidade de Sardes era uma cidade morta por viver do passado. Agora, a igreja de Sardes, ela começou a viver do passado também. Precisamos entender uma coisa. A igreja, ela nasceu viva e com o tempo ela foi morrendo. A igreja nasceu avivada, cheia do poder de Deus, na direção de Deus, nos propósitos de Deus, mas com o tempo ela foi morrendo. Esta igreja, ela começou a viver do passado. E ela vivia tanto do passado que ela começou a pensar e dizer que era uma igreja viva. Quantas e quantas pessoas nós olhamos, observamos que se dizem avivados e estão mortos espiritualmente. O problema de muitas pessoas é pensarem e cogitarem na hipótese de dizer que são homens e mulheres avivados, quando na verdade são pessoas mortas diante do Senhor. A igreja de Sardes era uma igreja que era conhecida na região como uma igreja viva. Mas quando o Senhor manda a carta, ele traz uma dura realidade para essa igreja. Vocês pensam que estão vivos. Olha o que ele diz. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Esta igreja, ela tinha orgulho em dizer que estava viva, mas a igreja estava morta diante do Senhor. O que isso quer dizer, Marcos? Esta igreja, ela mudou com o tempo. Esta igreja começou certo e estava caminhando errado. Esta igreja mudou. E a mudança agradou muitas pessoas dessa cidade, mas não agradou o dono da igreja. Porque veja, quando o Senhor Jesus vira e fala assim, vocês dizem que estão vivos, ele está demonstrando que entre os membros da igreja e entre as pessoas daquela cidade, eles acreditavam que Sardes era uma igreja promissora, uma igreja avivada, uma igreja que está conforme a vontade do Senhor, uma igreja que é referência, quando na verdade não era. Sardes era uma igreja morta. Era uma igreja que tinha passado, tinha história, nasceu, mas com o tempo foi morrendo. É interessante nós observarmos isso, por quê? Porque na nossa caminhada cristã, por muitas vezes, nós também agimos como a igreja de Sardes. Vivemos do passado, Deus me usou. Deus me usou para profetizar, Deus me usou para pregar, Deus me usou para ir lá abençoar, Deus me usou para revelar, Deus me usou para ser canal de bênção na vida de tantas pessoas. Amém. Mas e hoje? Será que você continua avivado como antes? Ou será que você está morto? Às vezes, você está morto espiritualmente e fica pensando e dizendo ser alguém vivo, quando na verdade você se tornou também uma igreja de Sardes. Diz que está vivo,
mas de fato está morto. Esse é o grande problema das igrejas de hoje. Está cheio de igrejas por aí, meus irmãos, que dizem serem igrejas vivas, mas que estão mortas. Eu fico imaginando, porque nós vivemos um tempo onde as igrejas, elas acreditam que vida é uma igreja onde você chega, tem aquela gritaria, aquele reboliço, é gente falando em língua, é gente rodopiando, é gente fazendo isso. Mas se você entender e compreender as Escrituras, e o que eu estou falando aqui é sobre Bíblia, aqui não estou expondo a minha opinião pessoal, estou falando da Bíblia. A Bíblia deixa bem claro, e nós vamos mostrar à frente desse estudo, o que uma igreja precisa fazer para ser considerada uma igreja viva. Sardes mudou e morreu. Assim como ela estava viva e mudou e morreu, você também pode ter estado vivo e foi morrendo espiritualmente. Tem condição de voltar a viver? Sim, tem como. E o Senhor Jesus mostra o caminho para a igreja de Sardes, o que ela precisava fazer para voltar. Mas vamos prosseguir no nosso estudo. Analisando o texto agora, nós vamos ver o versículo 2 e 3. Olha o que ele diz. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Um fato interessante, Jesus começa o versículo 2 falando assim: acordam e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Ele diz que existem remanescentes na igreja. Não foi a igreja toda que morreu, mas existem poucos que ainda estão vivos. Nesta igreja de Sardes, não foram todos que morreram. Tinha uns que estavam lutando ainda. São os remanescentes. Ele fala isso por quê? Porque ele pede para a igreja entender e compreender que não foram todos que morreram, mas grande parte morreu. Mas aqueles que estão vivos, eles precisam acordar e fortalecer. É importante entender isso porque generalizar sempre é errado. Falar que todo mundo na igreja está desviado, falar que todo mundo na igreja está morto, falar que todo mundo na igreja não tem vida com Deus, isso é um erro. Porque, primeiro, nós não sabemos da vida de cada um com Deus. Segundo, quem conhece corações e sabe da vida de cada um é só o Senhor. Então, Ele é o único que pode chegar a dizer quem está vivo e quem está morto na igreja. Mas, tem uma pequena observação. Aquilo que as pessoas fazem, que são os seus frutos, comprovam aquilo que elas são. Então, muitas vezes, nós vamos entender e compreender aquilo que o Senhor Jesus está falando nesse versículo para analisar as nossas vidas e chegar à conclusão se estamos vivos ou mortos diante do Senhor espiritualmente. Então, mais uma vez, a igreja de Sardes tinha remanescentes que estavam vivos, mas estavam correndo um grande perigo de morrerem também. Um outro ponto interessante é que o Senhor Jesus ele fala que a igreja precisa acordar. O primeiro tópico que ele fala para a igreja voltar a viver é acordem. O que é acordar, meus irmãos? Acordar significa o quê? Quando alguém está muito cansado, o corpo, ele chega no estado que fala dormir, que é o descansar, ele sai de um estado e vai para o outro. No estado onde o homem está dormindo, ele está recuperando as forças, mas ele está inconsciente, ele está parado, a respiração dele diminui, os batimentos diminuem, ele está dormindo. É um estado totalmente parado. Essa pessoa não faz nada.
Quando o Senhor Jesus fala para a igreja acordar, ele está falando para essa igreja: vocês estão numa condição hoje que vocês precisam mudar. Então acorde. Quando você acorda, você sai de um estado e vai para o outro. Quem está deitado com os olhos fechados, quando acorda, ele abre os olhos e se levanta. Então eu posso dizer para a igreja de Sardes, através desse texto, que ela era uma igreja que estava no estado que não era aprovado pelo Senhor Jesus, e ele diz para essa igreja: vocês precisam acordar. Vocês estão deitados, estão caídos, e precisam ficar de pé. Precisam abrir os olhos. Precisam acordar. Então, o primeiro passo para aquele que quer realmente voltar a viver espiritualmente é: acorde. Saia do estado em que você está e vá para o estado aquele a qual o Senhor Jesus diz. O segundo passo interessante para aqueles que querem ficar vivos espiritualmente é se fortalecer. Lembra do profeta Elias, quando ele entra no deserto e pede para morrer? Ele deita e dorme. Quando o anjo acorda ele, o anjo fala assim: beba e come. Ele dormiu, foi acordado pelo anjo. Mas quando ele acordou, o anjo falou: do lado dele tinha uma jarra de água e um pão assado, porque ele precisava se alimentar para se fortalecer. Quem quer ficar vivo espiritualmente precisa se fortalecer. Se você não se fortalecer, por mais que você acorde, você vai morrer de novo. É por isso que as pessoas doentes, elas tomam medicamento, porque o medicamento, além de tratar o problema, fortalece a pessoa e faz com que a pessoa consiga ficar viva. Por isso, além de acordar, você precisa se fortalecer. A terceira coisa que chama a atenção é que o Senhor Jesus fala que esta igreja, olha o que ele diz: pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Esta igreja era uma igreja que fazia obras. Esta igreja era uma igreja que trabalhava. Esta igreja era uma igreja que agia na cidade de Sardes. Mas Jesus chama a atenção que as obras que eles estão fazendo, ou aquilo que eles estão pensando estar certo, não está em acordo com a vontade de Deus. Obras em desacordo. Esta igreja precisava rever o que estava fazendo e as prioridades. Às vezes a igreja ela faz muita coisa, mas muitas coisas que a igreja faz, ela não está fazendo para Deus, está fazendo para os homens que frequentam a igreja. Às vezes abrimos mão daquilo que é necessário e importante para o nosso Deus, para fazer aquilo que é importante e necessário para homens. Por isso que nós observamos e entendemos que às vezes tem igrejas que têm muitas festas, tem muitos banquetes, tem tantas coisas, e às vezes essa igreja está focando em festa e às vezes deixa de cumprir uma obra de evangelismo, de missão, de discipulado, de estudo bíblico, de oração. Às vezes nós abrimos mão de coisas que são importantes para Deus para fazer obras que são importantes para os homens. Entenda que a igreja ela é uma agência do céu na terra e ela precisa viver conforme a vontade do seu Senhor. Então todo o trabalho que a igreja desenvolve tem que ser em acordo com o seu Deus. Senão, por mais que você faça muito, diante do Senhor você vai viver em desacordo. Outra coisa que ele fala importante com uma igreja que quer voltar a viver. Olha o que ele diz. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. É importante esse tópico aqui, porque você vai entender uma coisa interessantíssima sobre a igreja de Sardes. Esta igreja morreu não foi por falta de ensino, não foi por falta de pregação, não foi por falta de exortação, não foi por falta de profecia. Essa igreja, ela morreu porque, na verdade, tudo aquilo que ela ouviu e aprendeu, ela decidiu abrir mão. Nesta igreja tinha pessoas que ensinavam a palavra. Nessa igreja tinha pessoas que pregavam. Nessa igreja tinha gente que dava aula de escola dominical, ensinava a Bíblia.
O problema é que esse povo decidiu esquecer tudo aquilo que aprenderam. A igreja começou certo com o ensino da palavra, pregação bíblica, mostrando a verdade. Só que chegou um momento que eles abriram mão disso. Isso é tão certo que olha o texto que o Senhor Jesus fala. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Ele deixa bem claro que essa igreja, ela foi exposta ao verdadeiro evangelho, ela aprendeu o verdadeiro evangelho, ela ouviu o verdadeiro evangelho, mas deixou de lado. Então, o caminho para voltar a viver também é focar no aprendizado das Escrituras. É lembrar e compreender tudo aquilo que foi pregado e ensinado conforme a vontade de Deus. Outra coisa que ele fala também é depois que você lembrar do que você aprendeu e ouviu, é você obedecer. Por mais que você às vezes estude, ouça a pregação, veja aquilo que o Senhor está falando, se você não obedecer, vai adiantar o que para a sua vida? A igreja de Sardes, além de lembrar do aprendizado, ela precisa obedecer esse aprendizado. O Senhor Jesus mostra o caminho para ela. Olha, vocês precisam obedecer. Não é porque vocês não conhecem a verdade, é porque vocês não obedecem ela. Então ele vira para a igreja e fala, vocês precisam obedecer. Quem obedece entende e compreende que a obediência é sinônimo de amor. Quem obedece ao Senhor, na verdade, está dizendo com todas as letras que ama Ele. E Sardes era uma igreja que, por muitas vezes, deixou de obedecer. Outra coisa que ele fala é que depois que você obedecer, você tem que se arrepender. Arrependimento é reconhecer os seus erros, as suas falhas diante do Senhor, confessar eles e mudar de vida. Arrependimento é muito importante para quem quer voltar a viver. Se não há arrependimento, dificilmente algo torna a vida, porque arrependimento envolve mudança de mente. Cristo está falando para a igreja de Sardes, olha, lembra que ele falou lá no início para acordar? Acordar é mudar de um estado para outro. Se arrepender é reconhecer o seu estado atual, ver que ele é errado e mudar. Arrependimento só existe quando há mudança. Se há mudança, há arrependimento. Se há lágrima, não quer dizer que há arrependimento. É por isso que existe um ditado que diz assim, ações valem mais do que palavras. E é verdade. Porque por mais que você diga que se arrepende, se as suas ações não condizem com suas palavras, você não se arrependeu. Mas você pode não falar nada. Mas se você está agindo de forma diferente, as suas ações vão dizer e mostrar que você se arrependeu. E Sardes era uma igreja que precisava se arrepender. Agora olha que interessante. O Senhor Jesus, ele diz um destino dos que não mudarem de vida. Mesmo ele falando tudo isso para a igreja. Se a igreja ignorasse tudo isso que ele estava dizendo, olha o que ele fala. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Cristo virá como um ladrão para atacar os desobedientes e aplicar o castigo que merece. Esse fato é muito interessante porque Cristo está dando uma oportunidade para a igreja mudar. Mas se a igreja não mudar, ele está agindo como o Senhor. Ele está agindo como o Pai. Ele está agindo com amor, com graça. Mas ele está virando para a igreja e falando assim, olha, se vocês não mudarem, eu vou vir como inimigo. Não vai ser o diabo, não vai ser os demônios, mas sou eu que vou atacar vocês. Eu fico imaginando, meus irmãos, uma igreja em que o Deus se torna o inimigo dela. O que vai acontecer com esse povo? Porque o diabo você resiste e repreende. Mas e Deus quando vem contra você? O que você faz? Cair nas mãos de um Deus irado, meu irmão, é o fim da vida de muitas pessoas. Cristo está dando a oportunidade. Mude.
Mas se não mudar, vou vir contra você. E detalhe, Cristo está falando que vai vir como um ladrão para a igreja e não para o mundo. Ele está falando para aqueles que dizem ser seus, aqueles que dizem ser discípulos, aqueles que dizem ser servos, aqueles que dizem que entregar a sua vida a Ele, levantar a sua mão. Ele está falando assim, olha, vocês que se dizem ser meus, se continuarem vivendo assim, não mudarem, sou eu mesmo que vou acabar com a vida de vocês. Isso é muito sério, meus irmãos, porque nós precisamos entender e compreender a importância disso, porque a igreja muitas vezes brinca. As pessoas brincam de ser crente, as pessoas brincam sobre a necessidade de arrependimento. As pessoas hoje não querem pregar mais sobre o pecado, sobre a cruz, sobre a volta de Jesus, sobre a mudança, não. As pessoas não gostam mais de falar disso porque isso gera incômodo. Mas se você parar para pensar, quem está pregando isso está demonstrando amor. Porque muitas vezes aquela pessoa que só fica dizendo que você é uma pessoa vitoriosa, um campeão, alguém que vai vencer, mostrando somente e massageando o seu ego, na verdade vai chegar um momento que Cristo vai vir contra você e contra a vida deste que pregou. E aí vai falar o quê, meu irmão? A pregação, ela existe para confrontar as pessoas mesmo, para expor a verdade e mostrar nós estamos vivendo errado. Nós estamos agindo errado. Nós estamos pensando errado. Para mostrar o que é importante para Deus, o que Deus quer de nós e como devemos viver. Meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus é contra nós? Quem vai nos ajudar? Não tem intercessão a seu favor. Não tem ninguém para colocar na frente quando Deus vem contra você. A verdade é que se Deus se levantar contra você, é o seu fim. Acabou para você. Mas ele só faz isso em último caso. Porque antes dele agir assim, ele dá a oportunidade para mudar. Analisando o versículo 4 agora, olha o que ele diz. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. O que é vestes brancas na Bíblia? Vestes brancas, ele mostra, nesse sentido aqui, que duas coisas têm que ficar claro nesse versículo, porque fala duas coisas distintas. Às vezes as pessoas vão falar assim, branco é santidade. Sim, tem esse simbolismo. Mas ele está falando de pessoas que andam com as vestes limpas e depois pessoas que vão andar com ele de roupas brancas. Olha o texto. Algum de vocês de Sardes tem conservado limpas suas roupas. Ponto. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Jesus está dizendo o seguinte. Primeiro, tinha alguns na igreja de Sardes que estavam realmente andando em santidade. Viver em santidade, meus irmãos, nos dias de hoje, nada mais é do que se separar e não se contaminar. Uma pessoa que anda e vive em santidade é uma pessoa que está no mundo, como eu e você. Ela não pertence ao mundo, ela não se contamina com as coisas do mundo, ela se desvia da aparência do mal e ela decidiu não praticar as obras do maligno. Uma vida em santidade é uma pessoa que vigia-se constantemente. Agora, olha que interessante. Ele diz o seguinte, lá no versículo passado, nós olhamos que tinha alguns que continuavam vivos nessa igreja. E ele reforça que mais alguns de vocês, Isaac, têm conservado limpas suas roupas. Por quê? Poucas pessoas dessa igreja andavam em santidade. Poucas pessoas. Poucas pessoas tinham as vestes limpas. E o interessante é que, apesar disso, uma igreja como Sardes não teve nenhum elogio do Senhor. Em meio a tudo de morto que estavam vivendo, poucas pessoas estavam vivendo em santidade. Essa questão é importante para a igreja e para os servos do Senhor, pois santidade é simplesmente se abster do mal e não ter relacionamento com aquilo que é errado diante de Deus.
Para ser santo diante de Deus, basta entender e compreender que devemos evitar o mal, os maus hábitos, os maus costumes e as más companhias. Quem vigia seus hábitos consegue viver em santidade diante do Senhor. Quem anda em santidade é sempre honrado por Deus. E aqui vai a explicação para você entender e compreender esse versículo. Cristo está falando que aqueles que andam em santidade, lá no céu, na vida verdadeira, no corpo que irão receber na ressurreição dos mortos, que é o corpo incorruptível, eles andarão de branco, como ele está andando de branco, pois essas pessoas merecem esta honra. Ele está falando com todas as letras que quem vive em santidade, quem dessa igreja estava lutando para permanecer santo, é alguém que vai ser honrado pelo Senhor quando chegar ao céu. Pessoas que vão andar com Ele, estar com Ele e se vestir como Ele se veste, de um corpo incorruptível. Incorruptível significa um corpo que não consegue pecar, não consegue se contaminar. Alguém limpo, puro, santo. Partindo para os versículos 5 e 6, que diz: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesses dois versículos, que são os últimos, primeiro ele fala assim, aqueles que conseguirem a vitória. Então, se tem possibilidade de vencer, nós temos que buscar a vitória. Nós temos que buscar a vitória. A vitória é o que, meus irmãos? A vitória é viver conforme a vontade do seu Senhor. A vitória para todo cristão nesse mundo é andar como Cristo quer que andemos, que venhamos viver como Cristo quer que venhamos viver e fazer aquilo que Ele quer que venhamos fazer. Então, por mais que muitos digam que estão buscando, Ele diz que não serão muitos que irão vencer. Mas aqueles que conseguirem serão vestidos de branco. Por isso eu digo para você, busque a vitória. A vitória que tanto você precisa na sua vida não é financeira. A vitória que você tanto precisa nessa vida é andar como o Senhor quer que você ande nessa terra. Essa é a sua vitória. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele fala que encerrou a carreira, guardou a fé? O apóstolo Paulo, ele diz na carta que ele fez tudo o que o Senhor mandou, ele foi onde o Senhor mandou, e ele pregou onde tinha que pregar, e fez as obras que deveria fazer. Então ele venceu, porque tudo aquilo que Cristo colocou na vida dele, ele fez. Paulo era um homem vencedor. Você também pode ser um vencedor, mas não vencedor diante dos homens. O Senhor está falando para você vencer diante dele, porque ele quer falar que você é um vencedor. E o vencedor é aquele que vive conforme o seu Senhor quer. Outra coisa que chama a atenção é que os vestidos de branco são aqueles que são selecionados para ter uma vida no céu. Os vestidos de branco aqui são aqueles que foram para o céu e ganharam a vida. A vida verdadeira. A vida eterna. A outra coisa que chama a atenção é que ele fala assim, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. O livro da vida é onde está registrado aqueles que alcançaram a vitória em Cristo Jesus. É o livro da salvação. É o livro da vida eterna. Quem está escrito no livro da vida é uma pessoa que já tem a salvação em Cristo Jesus. Mas olha o que é interessante que ele fala. Eu não tirarei o nome dessas pessoas. Então ele está dizendo duas coisas importantes. Primeiro, existem nomes nesse livro, que são as pessoas que já estão salvas. Mas existem aqueles que ele pode tirar. Porque por mais que ele dê a salvação à pessoa, a pessoa precisa viver como alguém que é salvo. As ações, as palavras, as atitudes, a forma de viver nessa terra tem que condizer com alguém que é salvo.
Ele deixa bem claro ali, ó, que não vai tirar o nome dessa pessoa. Essa pessoa está lá, mas ela precisa também ser alguém que viva conforme alguém que está escrito no livro da vida. Jesus é tão importante nesse sentido, que ele é um assunto tão importante para Jesus nesse sentido, que ele fala o seguinte para os discípulos. Chega um momento que os discípulos saíram para fazer a obra, eles expulsaram demônios, eles impuseram as mãos, as pessoas foram curadas, aconteceu tanta coisa. E eles voltaram muito alegres, festejando, falando. E Jesus ele fala assim, ó, não se alegrem pelos demônios se sujeitarem a vocês, mas se alegrem pelo nome de vocês que está escrito no livro da vida. A alegria maior de um cristão é a salvação. Sempre foi e sempre será. Outra coisa que fala é a declaração do Senhor. Olha o que ele diz. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Olha que honra, meu irmão. Você já parou para pensar? Você lembra daquela passagem no livro de Jó, quando o diabo vai lá no céu e Deus está fazendo uma reunião e Deus fala para o diabo de Jó? Você já parou para pensar Jesus no céu, falando diante do Pai, diante dos anjos, que você é dele, que você pertence a ele, ele citando o seu nome, deixando bem claro e abertamente, você é meu. Ele deixa bem claro que vai fazer isso com aqueles que conseguirem a vitória. Ele deixa bem claro que ele vai reconhecer perante Deus e perante os anjos que você é do Senhor. Oh, glória, imagina isso, meu irmão. Imagine o autor da vida reconhecendo e afirmando que você é dele. E não está afirmando para qualquer um. Está afirmando para Deus e para os anjos. Está deixando bem claro. Você tem dono. Você é meu. Isso é maravilhoso. Agora, partindo por resumo para nós encerrarmos a lição de hoje, eu quero lembrar apenas algumas coisas que nós estudamos nessa carta, para você relembrar e gravar. A primeira é uma coisa interessante, é que uma igreja morta é composta por membros mortos. A igreja de Sardes era uma igreja morta, mas quando a gente fala de igreja, a gente precisa entender e compreender que todos fazem a igreja, desde o pastor até o membro. Isso inclui pastor, líderes, obreiros, ministérios e os membros. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Não eram todos que estavam mortos, mas a grande maioria. Então aquela igreja estava cheia de gente morta espiritualmente. Outra coisa entenda que o padrão de uma igreja é estabelecido pelo Senhor da igreja. Sardes era uma igreja que era conhecida na região por estar viva, mas ela estava morta, porque os padrões de Sardes não eram os padrões de Deus, não eram os padrões do Senhor. Entenda que a igreja tem que viver no padrão do dono da igreja e não no padrão dos homens. A terceira coisa que chama a atenção, devemos lembrar, é o caminho da mudança. Lembra? Acordar, se fortalecer, lembrar do aprendizado, obedecer e se arrepender. Esse é o caminho para aqueles que querem mudança de vida, que querem voltar a viver espiritualmente. Está morto? Pode voltar a viver. Como? Acorde, se fortaleça. Lembre do aprendizado, obedeça e se arrependa. Isso fará você viver. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos viver em santidade e valorizar a santidade. Isso é muito importante, meus irmãos. Outra coisa também que nós devemos ter, nós precisamos buscar ter uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa é uma vida de vitória em Cristo Jesus, onde você busca viver conforme Ele deseja para a sua vida. A sua vida tem que ser conforme a vontade dele. Cristo Jesus sempre reconhece e valoriza quem anda em obediência e santidade. Esse reconhecimento é do próprio Senhor para a sua vida. Se você busca ser uma pessoa obediente, uma pessoa santa, pode ter certeza que o Senhor ele reconhece e valoriza isso na sua vida.
Os homens podem não valorizar ou reconhecer, mas ele reconhece. E alegre-se pelo seu nome estar no livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, você tem que se alegrar, festejar, porque você está com a salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, e eu espero que esse estudo tenha falado ao seu coração. A carta de Sardes é uma carta pequena, mas é uma carta com um ensino fundamental para nós. Nós muitas vezes pensamos estar vivos, mas podemos estar mortos. Que venhamos rever as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar esse estudo na sua mente e meditar nele. Fique na paz. Amém.